Começou a transmissão, Tiffany? Bom, então, boa tarde a todos e todas. Em nome do PET Ciências Sociais, eu queria dar as boas-vindas. Esse é o nosso encontro do TCC, em que nós vamos discutir a questão das metodologias quantitativas. Vamos receber para o nosso encontro de hoje a professora Marília Ramos. A professora Marília é professora do Departamento de Sociologia da URGS, professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da nossa universidade e professora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas. Eu vou passar de imediato, então, a palavra para a Marília. Bom, boa tarde a todos, né? Eu queria agradecer, então, ao pessoal todo envolvido no PET Ciências Sociais e a professora Luciana, minha colega, Luciana Mello, por terem me convidado para participar desse encontro. Fiquei muito feliz com o convite e espero poder trazer alguma coisa nova, né? Alguns que eu estou vendo que estão aqui já foram, são meus alunos, né? E outros eu não conheço e espero poder trazer alguma contribuição, alguma novidade para vocês, certo? Bom, eu vou começar tentando contextualizar um pouco a questão da pesquisa quantitativa para ciências sociais, né? Tentando, na medida do possível, desmistificar um pouco deste pânico, deste pavor que o pessoal de humanas tem em relação a números, fórmulas e cálculos, né? Em primeiro lugar, porque hoje nós temos a felicidade de ter a nosso dispor uma gama quase que mensurável de softwares e aplicativos que realizam o grosso da matemática para nós. Então, isso hoje já não é mais um grande problema se a gente não domina muito matemática, né? Ou se a gente não domina muito estatística. Os softwares têm vários, não vou nem ficar aqui citando, né? Vários tipos de software, começando pelo nosso mais conhecido, que é o Excel, né? Que realizam operações para nós. Então, isso não deveria ser um tabu, não deveria ser uma fonte de receio, de medo dos alunos de humanas, ciências sociais, em relação à quantificação, certo? Porque nós já temos hoje, então, essas facilidades que vieram todas a nosso favor. Uns 30 anos atrás, era um pouquinho mais complicado. 30 não, vou botar 40, né? Uns 40 anos atrás era um pouquinho mais complicado, muitas coisas a gente tinha que fazer à mão, né? Outras demoravam bastante para serem processadas, porque os computadores não eram como os computadores de hoje e tal. Então, isso veio, a tecnologia, né, a área de TI, de programação, veio a nosso favor. A favor de todos os cientistas e de nós também, cientistas sociais, né, mais ainda. Eu sou socióloga de formação, é uma linha reta, né, mas com temáticas e locais de formação diferentes. Eu fiz a minha graduação em sociais aqui na URGS, né, no campus do Vale, que nem vocês, né, faz bastante tempo, foi no século passado, tá? E depois eu fiz o mestrado também na sociologia, na antiga rural, depois fundiu e virou sociologia. E aí, como eu tinha um trabalho, eu já trabalhava numa universidade que não era a URGS, né? Eu trabalhava na Unisc, em Santa Cruz, num centro de pesquisa aplicada, me era demandado muito de estatística, amostragem, survey, elaborar questionário, tabular, fazer análise quantitativa. Eu optei por fazer o meu doutoramento nos Estados Unidos, que é uma coisa que não é muito comum entre os sociólogos. Todo mundo faz opção para ir para a Europa, principalmente França, né?
e eu acabei indo para os Estados Unidos porque eu estava buscando realmente me aprimorar e ter uma formação relativamente sólida em métodos quantitativos, certo? Então, esse é um pouquinho da minha trajetória. Hoje eu estou com um pé na sociologia, outras políticas públicas, trabalho com avaliação de políticas públicas, né? Onde os métodos quantitativos, eles são mandatórios, tá? Quem trabalha com avaliação de impacto de política pública é obrigado a saber utilizar recursos estatísticos e métodos quantitativos, tá? É obrigado. Depois eu fiz um pós-doc em 2006, já faz um tempo, que foi um pós-doc especificamente na área de avaliação de impacto e métodos quant, também nos Estados Unidos, com uma bolsa, em que eu tive a felicidade, era obrigatório fazer disciplinas na área de avaliação de impacto. Então, eu fiz 3 disciplinas no primeiro semestre, 3 no segundo, no ano que eu fiquei lá, e aprimorei mais ainda, então, essa parte. Mas como eu não tenho formação estatística, não tenho formação matemática, eu até fico muitas vezes, né, pensando por que eu não fiz um curso de estatística depois. Agora já está meio tarde, né, mas deveria ter feito para poder aprimorar mais. Mas isso hoje, como eu disse, como tem software que faz um monte de operações para nós, é mais importante que a gente saiba o que a gente quer, né, que tipo de operação a gente quer que ele faça e ele faz. Mas a gente tem que dizer para ele, software é burro, né? Nós é que somos inteligentes. Então, esse preâmbulo todo é para contextualizar e situar vocês, né, de onde eu venho, meu lugar de fala nas ciências sociais. Eu sou uma pesquisadora aplicada, eu trabalho com avaliação de impacto de políticas. Os meus questionamentos, os meus problemas de pesquisa que eu hoje costumo trabalhar, eles exigem métodos quantitativos. E aí eu já começo por onde eu queria começar, né? Quando que a gente deve usar a quantificação nas ciências sociais? Né? Em algumas áreas do conhecimento, 99% das pesquisas são feitas com quantificação, eles nem conhecem outra maneira de fazer pesquisa. Não é o caso das ciências sociais. Por quê? Porque nós temos um objeto de pesquisa muito peculiar, nós fazemos parte do nosso objeto, a sociedade, né? A sociedade com todas as suas nuances, né? Diferentes grupos sociais, diferentes movimentos, as desigualdades, né? As minorias, diferentes temáticas que nós queremos lidar e trabalhar nas ciências sociais e compreender, né? Vão nos conduzir, vão nos levar a diferentes questionamentos, ou melhor dizendo, problemas de pesquisa, certo? E o problema de pesquisa, em toda e qualquer pesquisa, independente da área, ciências sociais ou não, ele é o ponto de partida, sempre. O problema de pesquisa que é uma pergunta, uma questão, ele tem que terminar com um ponto de interrogação. Quando eu leio projetos dos alunos e tem lá problema de pesquisa, eu já procuro onde é que está a interrogação, porque eu quero saber qual que é o problema de pesquisa do aluno, certo? E esse problema de pesquisa, no nosso caso das ciências sociais, né, ciência política, antropologia, sociologia, não é qualquer tipo de pergunta, né? Eu posso fazer várias perguntas e elas não serem um problema de pesquisa científica, né? Então, eu tenho que transformar o interesse que eu tenho, uma curiosidade que eu tenho, né, em um problema de pesquisa científica que vai estar fundamentado no quê? Na problemática que eu vou construir, baseada no referencial teórico e na literatura. E essa pergunta que eu vou chegar no final, o formato desta pergunta, a maneira com que essa pergunta é feita, o que eu quero responder, né, é que vai me conduzir à decisão de qual a melhor metodologia ou a metodologia mais adequada para poder responder esse questionamento. Então, a escolha, se é método quantitativo, se é qualitativo, né, não é algo trivial, não é uma escolha subjetiva, não é porque eu gosto de um e não gosto do outro, não é porque eu sei um e sei o outro, né? Ela tem uma ligação estreita, profunda, direta com meu problema, a minha pergunta de pesquisa. Então, a pergunta de pesquisa não só é o ponto de partida de qualquer pesquisa, como também é o que vai definir, né, a minha estratégia metodológica, certo? Então, eu vou começar a partir de agora a dar alguns exemplos, muitos deles são de políticas públicas, mas as ciências sociais também, né? Então, não vão estar fora do que a gente está acostumado a ver, né? Alguns tipos de pesquisa exigem que a gente use a quantificação. Não tem escolha, tem que usar. Não tem outra maneira melhor de responder a pergunta. Ou melhor dizendo, é impossível responder a pergunta se eu usar métodos qualitativos. E o contrário também. Tem perguntas que eu não consigo responder com a estatística. A estatística não vai me ajudar a responder, eu preciso recorrer a métodos e técnicas qualitativos. Entrevista, história de vida, etnografia, grupo focal, seja o que for, né? Técnicas mais voltadas à metodologia qualitativa, certo? Então,
a maneira com que eu me questiono sobre questões do mundo, né, do mundo social, o que eu quero saber é o que vai definir, então, que metodologia eu vou usar. Uma que envolve a estatística ou outra que não envolve, né, a estatística e a quantificação, certo? Eu vou começar, então, mostrando alguns exemplos, e eu vou ter que ser obrigada a falar também em exemplos que levam à necessidade de uma pesquisa quali, né? Elas não, já vou dizendo de saída, este debate entre quali e quanti é um debate que não leva a lugar nenhum, porque ele é falso. Tá? Ele é um debate falso, ele não existe. Só existe na cabeça de muitos cientistas sociais latino-americanos que ainda tendem a associar a quantificação com o positivismo norte-americano, o que hoje seria algo bastante limitado, né? Então, é um debate que é falso, porque a escolha da metodologia não é uma escolha pessoal, ela tem a ver com o tipo de pergunta que eu estou fazendo, né? Às vezes tem alunos que chegam para mim com um questionamento, né, uma pergunta de pesquisa, e lá na metodologia estão propondo uma metodologia qualitativa. Eu digo, bom, tu vai ter que decidir, ou tu muda a tua questão, ou tu muda a tua metodologia, porque uma coisa não está casando com a outra, não está adequado, né? Então, tem situações, né, em que eu tenho que usar a quantificação, eu não tenho como responder a pergunta. E outras que eu tenho que usar a pesquisa qualitativa, porque eu não vou ter como responder a pergunta, né? Algo muito comum na minha área, que é a área de avaliação de políticas públicas, por exemplo, né? Eu quero saber qual é o impacto de um programa público, né, uma política pública, em um determinado resultado. Vamos pegar o Minha Casa Minha Vida, que foi um programa que teve bastante resultado, né? Se eu quero saber, Minha Casa Minha Vida teve impacto na redução do déficit habitacional no Brasil? Essa é uma pergunta. Teve ou não teve? Eu sou obrigada a usar a quantificação, onde eu vou verificar indicadores antes e depois, né? E vou tentar isolar, eu não vou entrar muito nisso agora, o impacto do programa. Então, pesquisa de avaliação de impacto tem que usar a quantificação. É um desenho que a gente chama de quase experimental, muito parecido com o desenho experimental de outras áreas, das áreas da biologia, por exemplo, né? Em que eu tenho um momento antes e depois, um momento com o programa, um momento sem o programa, né? E vou, então, verificar indicadores do déficit habitacional. Isso é uma coisa. Isso, então, esse tipo de pesquisa vai me dizer, teve impacto ou não. Outra coisa, eu queria saber qual é a avaliação que os beneficiários do Minha Casa Minha Vida fazem do programa. Também é avaliação, mas não é de impacto, certo? Eu faço uma avaliação quantitativa e mostro que ele teve um impacto profundo, conseguiu reduzir o déficit habitacional. Aí eu vou conversar com os beneficiários, opa, a casa é muito ruim, o design é péssimo, eu tive que me mudar do lugar que eu cresci para morar com outros vizinhos que eu não conheço, fazem uma avaliação negativa do programa. Mas o programa teve um impacto no sentido objetivo e quantitativo. Estão me entendendo? Outras vezes a avaliação que o beneficiário faz pode coincidir com a avaliação de impacto, outras vezes não. Né? Então, as metodologias se complementam. Né? Às vezes eu faço uma avaliação de impacto e a avaliação mostra quantitativamente que um programa não funcionou. Não deu certo, não chegou no resultado esperado. Ops, por quê? Este porquê é um questionamento que exige uma pesquisa quali. Pesquisa quali que envolve uma análise de implementação. O que houve na implementação da política que ela não deu o resultado esperado? Vou ter que conversar com gestores, vou ter que conversar com beneficiários, com implementadores, vou ter que ir a campo, né? Fazer entrevistas, analisar documentos, né? E aí a pesquisa quali. Então, uma complementa a outra, certo? Ambas têm limites, né? Que eu já vou falar um pouco nesses limites logo em seguida, certo? Tá muito rápido, tá claro? Tudo bem? Posso seguir? Beleza? Ótimo, Marília. Então, tá bem. Aqui às vezes tá falando meio rápido demais, até porque me disseram que era 1 hora, então fico um pouco de medo de passar. Então, a pesquisa quantitativa, ela é adequada e necessária e mandatória para perguntas desse tipo que eu acabei de falar. Causa e efeito. Qual o efeito do capital cultural, à la Bourdieu, no desempenho dos estudantes que fazem a prova Brasil? Eu vou ter lá um banco de dados, imaginem um Excel imenso, com mais de 70 mil linhas, cada um é um estudante, e vou ter nas colunas as variáveis, né, com características desses estudantes, e uma delas, né, vai ser um conjunto de perguntas que depois eu vou montar uma escala de capital cultural, e eu quero saber, então, o impacto do capital cultural nas notas deles na prova Brasil.
baseado na teoria do Bourdieu, que vai me dizer que o capital cultural tem um impacto. Eu vou testar a teoria do Bourdieu, porque a pesquisa quantitativa de causa e efeito ela é de teste de hipóteses, ela é hipotético-dedutiva. Eu tenho uma teoria do Bourdieu que me fala, né, da reprodução, da questão do capital cultural e do desempenho estudantil, do acesso à universidade, à escola, enfim. Né? Nesse exemplo, eu decidi que vai ser o capital cultural e o desempenho na prova. Né? E eu vou pegar um banco de dados que já tem lá do INEP, né, com todos esses estudantes de um determinado ano, e vou fazer uma análise quantitativa de causa e efeito, o impacto do capital cultural no desempenho dos estudantes que fizeram a Prova Brasil no ano de 2017. Sei lá eu que ano é. Né? Então, eu tenho que usar a quantificação, ela é poderosíssima, a quantificação, em vários aspectos, em outros ela não é. Né? Por exemplo, essa quantificação, nesse exemplo de pesquisa sociológica que eu estou trazendo aqui agora, ela vai me dizer qual é o impacto do capital cultural no desempenho dos estudantes, e mais ainda, levando em conta as diferenças que existem entre eles, porque eles vêm de meios diferentes, eles têm idades diferentes, eles estão em escolas diferentes, umas estão no meio rural, outras no meio urbano, que também impactam no desempenho. Não é só o capital cultural. A minha tese, a minha dissertação, o meu TCC vai ser sobre capital cultural e desempenho estudantil, mas eu tenho que levar em conta outras coisas. E a estatística me permite fazer esse tipo de análise multivariada com um número enorme de casos, 70 mil, 80 mil casos, 1 milhão de casos, às vezes mais de 1 milhão, dependendo do computador, ele tranca um pouco para rodar algumas análises, né? E me permite não falar dessa relação de impacto, né? Tem vários limites esse tipo de pesquisa, né? Tem vantagens, uma grande vantagem da pesquisa quant é que eu posso ter uma grande validade externa. O que é validade externa? Como eu tenho uma amostra muito grande, eu posso, muitas vezes, dependendo de como essa amostra foi construída, generalizar, ter uma grande validade externa. Validade externa é isso. Validade interna, idem. O que é validade interna? Eu posso, com certeza, né, isolar o impacto da variável que eu estou querendo, que é capital cultural, e dizer qual é o efeito dela na minha variável dependente, em termos probabilísticos, óbvio. Né? Mas eu tenho uma grande validade interna, porque eu consigo isolar esse efeito levando em conta as outras características desses estudantes, neste exemplo que eu estou trazendo aqui. Então, tem uma validade interna grande também, que é atribuir corretamente a relação causal, certo? E esse é mais ou menos o que fez Bourdieu quando ele estuda, né, lá na Europa, na França, é a questão da reprodução das desigualdades na escola, né, como aquele background familiar afeta o desempenho, o próprio acesso à escola. Ele utilizou amostras representativas, utilizou quantificação e mostrou, existe, né, uma relação causal aqui. Ainda que em estatística tudo seja probabilístico, eu não consigo explicar um fenômeno 100%. Eu não consigo explicar 100% da variação do desempenho dos estudantes na Prova Brasil. Eu posso explicar 30, posso explicar 40 no modelo estatístico. Só isso, Marília. Bom, na minha opinião, modesta opinião, explicar 30% de um fenômeno é melhor que não explicar nada. Né? Quero fazer uma política pública para poder, então, fazer com que esses estudantes, né, que têm menos capital cultural, tenham, no mínimo, estejam em pé de igualdade, né, com quem tem mais. Então, tem que fazer esse modelo para ver o que está explicando esse desempenho. É o capital cultural e mais o quê? Né? Então, quando eu estou pensando, por exemplo, em ações na sociedade, políticas públicas, enfim, a pesquisa quantitativa, mesmo que ele explique 30%, já está valendo. Quero explicar os homicídios no Rio Grande do Sul. Meu modelo explica 25%. Melhor que nada. Né? Já sei de algumas variáveis importantes para eu trazer no meu programa contra a violência e contra a criminalidade, por exemplo. Tá? Então, nesse tipo de desenho, causa e efeito, os métodos quantitativos a gente tem que usar. É obrigado a usar. Eu vejo muito trabalho de aluno que diz que está fazendo uma avaliação sobre alguma coisa e o que ele está fazendo, na real, é ouvindo a opinião das pessoas sobre alguma coisa. Não é avaliação no sentido de causa e efeito, como eu estou trazendo aqui, certo? E como eu disse, hoje em dia, a gente coloca os dados, né? Já tem, às vezes, bancos prontos, esses do INEP estão prontos, tem muita coisa da saúde pronta, né? Tem muitos bancos que já estão prontos para a gente trabalhar quantitativamente, sabendo dos limites, do que eu posso dizer ou não, né? Então, Bourdieu vai falar dessa relação de causa e efeito, né? Do background familiar, do capital cultural, do desempenho estudantil, no acesso à educação, né? E aí ele vai mostrar que tem um impacto, tem uma relação de causa e efeito, certo? Quando eu trabalho com estatística, eu estou muito preocupada com algo que a gente chama de tendência. O que é a tendência? A tendência é que o aluno que tem mais capital cultural tenha muito mais probabilidade de ter notas mais altas do que quem não tem. Porém,
Pode ser que tenha um aluno que não tenha tanto capital cultural e consiga sair bem, mas ele é um outlier. Ele é uma exceção. A estatística não está preocupada com as exceções. Inclusive, existem algumas medidas estatísticas chamadas de medidas de tendência central. Média, mediana, moda, que vocês estudam na aula de estatística. Por que é tendência? Porque ela apresenta uma tendência. Quem não está dentro da tendência é um outlier. E a estatística não está preocupada com o outlier, ainda que eles sejam importantes. Eu já vou dar depois um outro exemplo de quem estuda outlier, né, na sociologia. Tá? Então, quando eu estou lidando com a estatística, eu quero mostrar tendências. A tendência é que quem fuma tem uma probabilidade muito maior de ter câncer de quem não fuma. Mas pode ser que a pessoa fume a vida toda e não tenha câncer. Mas aí é uma exceção. A tendência é essa. A gente tem uma grande probabilidade de eu ter câncer se eu sou fumante, muito maior que quem não é fumante. Né? Mas não quer dizer que todo mundo que fumou vai ter. É que nem agora os modelos estatísticos do Covid. Né? Como é que eles montaram esses modelos para falar em grupo de risco e tal? Eles pegaram dados de pessoas internadas, foi na China no início, né? Pegaram dados, botaram num banco de dados e começaram a ver quem é que morreu. Quais as características de quem morreu? O que explica o fato de quem está internado morrer e outros sobreviverem? Aí começaram a ver que eram idosos, obesos, hipertensos, blá, blá, blá. Aí montaram, então, esses modelos para, ó, quem tem essas comorbidades tem uma probabilidade muito maior de óbito com o Covid que quem não tem, né? Com esses dados, eles conseguiram montar. Nas ciências sociais, a gente também pode fazer isso, tranquilamente, certo? Mas com esses limites, né? Eu vou estar falando em probabilidades. Eu não vou explicar nunca 100% de um fenômeno com métodos quantitativos, jamais, nem nas ciências biológicas, em laboratório, tudo controlado, né? No nosso caso, pior ainda, porque o mundo social é dinâmico, complexo, multicausal. Tem alguns cientistas sociais que dizem que a gente não pode falar em causa em ciências sociais, tá? Quando eu estou montando esses modelos, eu quero ver o efeito de uma variável noutra, mas com esses limites que eu estou dizendo aí. Eu nunca vou absolutizar, gente. Jamais vou dizer que eu estou explicando 100% de um fenômeno. Possível, né? Em outras áreas, o pessoal consegue poder explicativo dos modelos de 80%. Na nossa área, 80% é um luxo. Né? Se eu tiver um modelo com 80% de poder explicativo, eu estou assim nas nuvens. Nunca a gente tem. Né? Porque a gente vai incluir no modelo o máximo de variáveis que a gente puder e que julga que são importantes pela teoria, né? Além da variável principal que a gente quer analisar, mas a gente não consegue dar conta de tudo. Ou não tem informação, ou a gente não sabe. Né? Então, são os limites da quantificação. A quantificação está preocupada com tendência. Vou dar um outro exemplo de tendência. O número médio de filhos da mulher brasileira é 1,5. Alguma mulher tem 1,5 filhos? Não. Porque a média é uma medida de tendência central que está mostrando uma tendência. Né? Então, alguns criticam. Os métodos quantitativos não mostram a realidade. Né? Claro, ninguém tem um filho e meio, gente. É só uma tendência para saber o que está acontecendo, certo? Então, essa é a ideia da estatística. Ela está preocupada com aquilo que é a tendência. Aquilo que foge do que a gente chama de curva normal, aquele sino, né? Os casos extremos, a estatística não está preocupada. Ela quer mostrar uma tendência. Ela quer mostrar a probabilidade de alguém sofrer um infarto, a probabilidade de alguém entrar na universidade, a probabilidade de alguém ir bem na prova Brasil. Né? Tudo em termos probabilísticos, sempre. Né? Então, isso demonstra o quê? O poder e o limite da estatística. Até onde o que eu posso dizer com a estatística e o que eu não posso, ela tem limites. E como eu disse no início, a estatística muitas vezes é complementar. Né? Eu faço uma pesquisa de avaliação de impacto, mostrei que o programa não funcionou, ponto. Vou ter que ir para qualitativo para entender por que ele não funcionou. Né? Inclusive, hoje, já tem, principalmente na ciência política, se está trabalhando muito com a ideia do que é o mecanismo causal. Eu digo que X afeta Y, mas o que está aqui no meio, fazendo com que X afete Y? Aí não é a estatística que vai me dizer, certo? Aí são outros elementos de ordem de pesquisa qualitativa que eu vou, então, ter que mobilizar para poder entender o que está no meio. X impacta Y. Beleza. Por quê? O que tem aqui no meio que faz? Qual é o mecanismo causal? Né? O nome disso é Process Tracing Methods, né? Que está sendo muito usado em políticas públicas, ciência política, né? Process Tracing. Tentar rastrear o que tem aqui no meio entre X e Y que faz com que X tenha um efeito em Y. Isso é qualitativa. A estatística não me diz, mas a estatística complementa, né? Porque ela vai me dar um caminho, ó, aqui tem algo que impacta, que é significativo, né? Então, a estatística é muito importante, os métodos quantitativos, para eu pensar nesses modelos de causa e efeito, probabilisticamente, né? Esses limites,
apresentar tendências, descrever uma realidade a partir de tendências, nunca a partir de outlier, não está interessado em outlier. Quem é que está interessado em outlier? Vou dar um exemplo dentro do que a gente eu estava vendo hoje aqui na minha fala. O Bourdieu vai mostrar que tem, então, uma grande probabilidade de quem tem um background familiar mais favorável, cultural maior, sair bem, né, nas provas, entrar na universidade, etc, etc. E aí vai vir um outro sociólogo chamado Bernard Lahire, que vocês conhecem, da sociologia, e ele vai dizer o seguinte, olha, eu quero estudar o que faz com que um aluno que não tinha a mínima condição, não tinha capital cultural, o background familiar era muito desfavorável, conseguiu sair bem, conseguiu entrar na universidade. Ele é um outlier. Eu quero conhecer o outlier. O que está por trás, né, de um aluno que não tinha a mínima condição, tinha um monte de obstáculos e conseguiu vencer esses obstáculos? Aí Bernard Lahire vai estudar os outliers. A pergunta dele é muito parecida com a do Bourdieu, mas não é a mesma, e aí ele tem que usar o quê? Métodos qualitativos. Histórias de vida, conversar com esses alunos, saber a trajetória deles. Tá? Então, vejam, na sociologia, esse exemplo que eu trago de Bourdieu e Lahire me parece muito interessante para a gente poder entender, né, que a estatística é a tendência. Né? Métodos quantitativos, tendências, probabilidades, né? E o métodos qualitativos, muitas vezes, quer entender aquilo que foge da tendência. Né? O outlier, que é o caso do Bernard Lahire, nesse exemplo que eu estou dando da sociologia da educação, certo? Então, quando eu quero conhecer o outlier, não é que ele não seja importante, só que a estatística não está preocupada. Ela trabalha com um volume enorme de dados, não tem nem como fazer entrevista, nada, tem que ser dados fechados, né? E aí vem os críticos e dizem assim, a estatística não dá voz aos sujeitos. Ela não está querendo dar voz aos sujeitos. Ela está querendo apontar uma tendência. Ainda que os sujeitos respondam questionários, né? É tudo muito fechado, muito, né? É isso que ela quer apresentar, uma tendência, tá? Então, não dá para fazer uma história de vida com 70 mil pessoas. É impossível, né? Então, que as perguntas que a estatística faz, não se usa história de vida, né? Então, não sei se eu estou sendo clara aqui nos meus exemplos, né? Mas eu acho que eles ajudam a entender a complementariedade, onde é que entra a quantificação, né? Infelizmente, uma tarde, nem uma tarde, uma hora aqui, eu não consigo entrar em maiores detalhes do que é essa quantificação, e talvez para alguns, mas é muito difícil, não é, tá? E eu brinco com os meus alunos de pesquisa quantitativa, casualmente agora eu estou ministrando na graduação, eu já enxerguei uma aluna aqui, né? Que é muito mais fácil trabalhar com esses modelos do que estudar Foucault, tá? É verdade. É muito mais fácil, né? Uma coisa é ler Foucault e reproduzir o que ele diz, agora entender realmente, operacionalizar conceitos do Foucault não é pouca coisa, não é café pequeno, né? Então, essa é a ideia da quantificação, né? Apresentar, descrever fenômenos, a quantificação serve para descrever exemplos, censo do IBGE, né? Pesquisa eleitoral, né? São exemplos de pesquisa quantitativa na nossa área, né? Surveys, enquetes, pesquisa de mercado, pesquisa eleitoral, já falei, né? Então, são exemplos em que a gente vai quantificar e descrever uma realidade. Não está lidando com causa e efeito, mas está usando a quantificação também. Estou descrevendo uma realidade. Aí eu não estou testando hipóteses, mas estou usando a quantificação. Estou fazendo tabelas, cruzamentos, né? Mas não estou desses modelos multivariados, que são os mais complexos que eu comecei aqui falando com vocês, certo? A estatística também permite relações causais recíprocas, mas daí são análises mais complexas, né? Não só relações causais que são unidirecionais, ela também permite, né? Eu não vou entrar agora nisso aqui, né? Ela permite estudar relações lineares e não lineares, por exemplo, né? O que é uma relação linear? Quando dois fenômenos, eles variam de forma direta ou inversa. Por exemplo, quando eu aumento os investimentos em educação nos municípios, o número de matrículas aumenta. É uma relação direta, né? Eu posso testar isso com dados de municípios, certo? Quando eu aumento o PIB, a taxa de homicídios nos municípios decresce. É uma relação linear, inversa, então ela é negativa, mesmo que seja uma coisa boa, eu restringir os homicídios, certo? Então eu tenho relações lineares positivas e negativas no sentido metodológico, que eu posso estatisticamente testar, tendo os dados em uma planilha. A minha unidade de análise pode ser o que eu quiser, pode ser municípios, pode ser indivíduos, pode ser países, pode ser universidades, hospitais, regiões, né? E aí eu vou ter uma planilha, imagine um Excel, cada linha um elemento da minha unidade de análise.
em cada coluna tem uma variável, né? Numa planilha Excel, por exemplo. Posso usar SPSS, posso usar R, posso usar Stata, posso usar SAS, posso usar uma infinidade de softwares que tem por aí, né? A URG disponibiliza o SPSS, que é o que eu trabalho nas minhas aulas, mas hoje a onda, né, que nós temos é o R, que é um software muito mais capaz, porém muito mais complicado de aprender, porque ele é baseado em linguagem de programação, ele não é em janelinhas do Windows como o SPSS. A URGS ainda é o que ela disponibiliza por ser o que era o mais usado para ciências sociais, porque ele é um pacote para ciências sociais, o SPSS, apesar que outras pessoas usam de outras áreas, e o R não, o R é para várias áreas, né? O R virou um mundo, né? Eles têm comunidades, eles têm, enfim, né? Mas assim, ó, eu vou ser bem franca, né? Meus alunos sabem. O que eu priorizo, né? Que as pessoas entendam a utilidade dos métodos quantitativos, que é mais ou menos o que eu tentei resumir em minutos aqui, né? Quando que eu uso, quando é que eu não uso, para que serve, limites, vantagens, desvantagens, né? E os tipos de informação que eu vou precisar, né? E o que eu tenho que pedir para o software, certo? Então, informações importantes são essas, né? A relação é positiva, negativa, o que é variável dependente, o que é variável independente, são conceitos importantes numa relação causal. Se eu ficar numa pesquisa descritiva, saber o que é uma média, uma moda, desvio padrão, vou dar um exemplo, né? A média é uma medida muito usada, a média aritmética, né? Por exemplo, o IDH é construído a partir de média, né? Mas a média é uma medida traiçoeira. Por quê? Porque toda vez que eu tiver uma quantidade, uma variável, que não tem uma distribuição normal, o que é uma distribuição normal? Uma distribuição em formato de sino, em que a maioria dos casos está ao redor da média, ou seja, eu tenho os casos, a maioria dos casos está ao redor da média, não há uma distância grande dos casos em relação à média, então o desvio padrão ele é baixo. O que é um desvio padrão baixo? Quando o desvio padrão for menor que a metade da média, eu tenho uma distribuição normal. A estatística sempre pressupõe que a distribuição é normal. Se ela não for normal, não posso fazer nenhuma operação com a variável. Tem mágicas que a gente faz e transforma uma variável que não tem distribuição normal em variável que passa a ter distribuição normal, né? Eu não trouxe meu quadro branco, mas eu trouxe uma folha branca. Vou tentar mostrar aqui para vocês, né? O que é uma distribuição normal. Uma distribuição normal é mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Eu tenho aqui a média, e ao redor da média os casos, e os outliers estão nos rabinhos da distribuição. Quando é que eu sei que a distribuição é normal? Posso pedir para o software fazer um gráfico da renda, gráfico da idade, né, da variável. Se o gráfico for em formato de sino, ele é normal. Ou, se o trio padrão for menor que a metade da média, a distribuição é normal. Por que eu tenho que ter distribuição normal? Porque eu estou preocupado com a tendência. Os outliers podem puxar a média para a ponta. Por exemplo, nós estamos aqui entre 16 pessoas no NConf, deve ter mais gente assistindo em outros lugares, né? Vamos fazer a média da nossa renda. A minha e de vocês. Mas entrou o Bill Gates aqui agora. Oi, Bill Gates, tudo bem? Beleza? How are you? Né? A renda do Bill Gates e as nossas rendas e dividir pelo total de pessoas, que é a média aritmética. O que o Bill Gates vai causar para nós? Um grande desvio padrão. Ele vai puxar a média da nossa renda lá para cima. E a gente vai dizer que a média da renda do grupo das sociais é altíssima, quando a gente está tendo um viés enorme porque tem um outlier, certo? Então, na estatística, o outlier só atrapalha, porque ele atrapalha a tendência, tá bem? Estão entendendo? Então, quando a gente lida com IDH, se eu tiver um país que é muito bom em educação, péssimo em saúde ele é totalmente em renda, vamos dizer, né, desigual, eu posso ter um IDH alto, mas ele está mascarado, né, porque tem uma média ali que está viesada e causando esse problema. Então, média é uma medida traiçoeira, a gente tem média aritmética, tem que cuidar, né, tem como resolver, meus alunos já sabem, alguns, né, como é que a gente resolve a questão da não normalidade da distribuição de uma variável. Mas aí tu está mexendo na realidade. Sim, porque eu quero trabalhar com a tendência, certo? Não estou querendo trabalhar contra. Eu posso até dizer, olha, tinha aqui um cara, que é o Bill Gates, que causou viés. Posso explicar no meu estudo, no meu TCC. E aí, então, eu tirei fora ele e fiz a média de todo mundo, menos do outlier. A gente explica. Está manipulando? Mas não estou manipulando no mau sentido. Inclusive, é obrigação do autor do trabalho, do TCC, do artigo, falar isso. Ele tem que dizer isso, tá? Eu prometo, eu posso mandar para a Luciana e alguns artigos de alunos meus, e para quem não tem, né, mostrando exemplos de usos de métodos quantitativos nas ciências sociais, né? Claro que às vezes uma nomenclatura ou outra vocês não vão entender, mas nada que uma disciplina de métodos quant, não precisa ser comigo, não estou fazendo marketing aqui, mas não ajude a resolver, certo? Não ajude a resolver. Então, essa é um pouco a ideia, né?
e dos limites, né? O que a estatística pode dizer, o que ela não pode dizer. Qualitativos também têm limites, né? Os métodos qualitativos são melhores porque eles aprofundam. Gente, eles respondem a coisas que o quantitativo não responde. Não é que eles aprofundam, né? Se fosse isso, eu poderia escolher um ou outro, e não é assim que funciona. Não é que eu posso escolher um ou outro, depende do que eu estou perguntando e quero saber. Depende, né? A minha pergunta de pesquisa é crucial, é ela que vai dizer qual é a metodologia adequada. É o carro-chefe, né, de um projeto, é o problema, né? Então, não é uma escolha, assim, escolhi porque eu gosto, porque é bonito fazer entrevista. Eu acho tão engraçado, né, os alunos quando estão iniciando, eu já fui assim também, né, claro. Qual é a tua pesquisa? Não sei, estou pensando em fazer entrevistas, mas nem me disse o problema. Nem sei qual é o teu problema, porque eu estou pensando em fazer entrevista. E tem alunos que acham que porque estão nas sociais tem que fazer entrevista. Nunca se imaginam pegando um banco de dados pronto, que muitas vezes não está bem pronto, tem que dar uma ajeitada, né? Sem ter que ir a campo, sem ter que gastar, ainda mais hoje em dia, com, né, vírus por aí. Horas bunda na frente do computador, trabalhando com dados secundários e produzindo algo muito interessante. Esse trabalho do Capital Cultural e do Desempenho na Prova Brasil foi um orientando meu que fez da PPG Sociologia, nosso aqui, né, do IFCH. Ele fez um trabalho de dados que eu consegui para ele do INEP. Ele não conhecia nada de métodos quânticos quando ele começou comigo. Ele queria fazer um estudo qualitativo numa escola que ele trabalhava. Eu digo, mas o que tu quer saber? Eu quero saber qual é a influência do capital cultural. Então, só um pouquinho. Você topa te aventurar e pegou 70 mil alunos, quer dizer, mais validade externa impossível, né? Consegui descer do céu à terra, operacionalizar os conceitos do Bourdieu, do que é capital cultural. Tinha várias perguntas do questionário socioeconômico da Prova Brasil que eram indicadores de capital cultural. Se tinha livro em casa, se fazia idioma, se o pai e a mãe tinham um curso superior, uma série de perguntas que ele depois operacionalizou os conceitos do Bourdieu, capital cultural institucionalizado, capital cultural, eu me esqueci, são vários tipos, né? Vários tipos de capital cultural tem, né? Enfim, aí ele pegou, conseguiu descer do céu à terra, da teoria do Bourdieu, operacionalizar a partir de um banco de dados que já tinha. Não é sempre que todos os bancos de dados estão prontos. Às vezes a gente tem que fazer a pesquisa, aplicar questionários, criar escalas e colocar no Excel, no SPSS, no R, né, para fazer. Mas, hoje em dia, que a gente não está podendo ir a campo, mais ainda a necessidade, por que não pensar em trabalhar com questões que exigem quantificação e que a gente possa trabalhar com dados secundários? Existe um site chamado CIS, Consórcio de Informações Sociais, USP, né? Era antigamente financiado por Ampox e Fundação Ford. Vocês encontram aqui um monte de bancos de dados prontos nas ciências sociais, doações de pesquisadores, tá? Tem que se cadastrar, depois eles mandam uma senha, certo? E aí vocês conseguem bancos de dados lá. Tem muitos em SPSS, muitos em Excel, é bem interessante, tá? Eu não sei se eu tenho mais o que falar. Eu tinha feito slide, coisa, mas enfim, né? Eu não sei se acho que não vou nem mostrar, porque já falei tudo o que está no slide, né? Limites, vantagens, desvantagens, para que serve, para que não serve, né? Não sei se era isso que vocês estavam buscando com a minha fala, né? E que é algo que eu me empolgo bastante quando alguém já botou lá o link do CIS, né? Mas eu preferi ouvir, assim, dúvidas, questionamentos, não sei se eu vou poder responder todos, né? Porque a gente também nem sempre sabe tudo, né? Mas se agora quiserem já fazer uma sessão de perguntas, as coordenadoras aí do evento, né? Não sei, da minha parte, acho que eu consegui cobrir tudo. Obrigada, Marília. Deixa eu abrir aqui para não ficar o fantasminha aqui. Acho que era isso que a gente esperava, sim, né? Dar uma visão sobre os métodos quantitativos. Eu dou aula de introdução à pesquisa social. Então, eu tenho uma aula, claro, uma disciplina introdutória, né? Então, em uma aula, eu explico a diferença entre quant e qual, né? E uma das questões que às vezes vem na disciplina, que muitos alunos perguntam, e eu gostaria que tu falasse um pouco, é sobre a questão da crítica social com a pesquisa quantitativa, tá? Que é uma questão que aparece um pouco na disciplina. Se tu quisesse falar um pouco sobre isso. Tá bem, eu já falei um pouco, né, que é a questão, assim, o pessoal acha que por ser quant é ateórico, positivismo, assim, na veia, né? Quando eu acabei de mostrar um exemplo
de teste de hipóteses com conceitos teóricos operacionalizados e quantificados, né? O ponto de partida da pesquisa quant é a teoria. Inclusive, eu digo para os alunos, não adianta vocês não tiverem teoria, o computador, ele correlaciona o software, qualquer bobagem com qualquer bobagem. Inclusive, tem um site super divertido sobre correlações espúrias, né? Relação não é causa, a gente sabe disso, dois fenômenos andarem juntos não quer dizer que um é a causa do outro, mas ele mostra, assim, correlações altas entre fenômenos que não têm absolutamente nada a ver. O número de divórcios no estado americano, X lá, e o número de vezes que o Nicolas Cage aparece nos filmes. Alta correlação estatística. O computador dá a correlação. O que isso tem a ver? Nada, né? Então, essa ideia de que a pesquisa quant é positivista, olha, outra coisa, analisar dados quant não é ficar descrevendo o que tem uma tabela, né? Não é isso. É ir além. Por exemplo, eu tenho que explicar na minha análise por que eu escolhi aquelas variáveis, qual é a justificativa teórica, qual é autores que respaldam, né? Os meus modelos têm que ter uma explicação, um fundo teórico que conduza ao modelo, não tiro do além, né? É a teoria, descer da teoria e ir para operacionalizar e daí sim aplicar os modelos econométricos, né? Então, fazer essa relação com o positivismo é aquilo que eu disse no início, né? Não tem sentido algum, né? A pesquisa quantitativa ela é de teste de hipóteses, hipotético-dedutivo, que parte de um conceito geral, uma hipótese geral, e testa na realidade concreta, empírica específica. Né? Muitas vezes aquilo que eu testo numa determinada realidade, pode ser que naquela realidade seja assim, em outra seja diferente, né? Mas o ponto de partida é a teoria. Sem a teoria, o software calcula qualquer bobagem com qualquer bobagem. Né? Então, essa crítica é infundada. Não dá voz aos sujeitos, realmente. A quantitativa não está preocupada com isso, né? Ela está preocupada em apresentar alguma tendência, certo? Então, por mais que seja até uma pesquisa de opinião e tal, a preocupação é essa, é apresentar são limites da pesquisa quantitativa, a qualitativa tem qualidade, vários limites também, né? Porque aqui, o propósito não é esse, né? O propósito não é estudar trajetórias de vida, não é esse o propósito da pesquisa quantitativa, tá? Então, realmente, a fala do sujeito fica circunscrita a determinados modelos de questionário, que sempre é obrigação, né, de quem está fazendo uma pesquisa com dados primários, fazer teste piloto, mudar determinadas perguntas, porque elas não estão funcionando, né? Se o pesquisador vai fazer, se ele vai usar dados secundários, o dado secundário tem mais limites ainda. Eu tenho que saber bem como é que as coisas foram medidas para ver se são confiáveis ou não, né? Não sei se era isso que a Luciana estava perguntando. Sim, era isso. E vou emendar outra pergunta, que não tem nada a ver com a primeira, mas já que a gente está nessa época de eleições e que vão aparecer aí, começam a aparecer as pesquisas de intenção de voto, Marília, eu acho que os teus alunos já devem estar familiarizados com a discussão sobre a metodologia das pesquisas eleitorais, mas se tu pudesse falar um pouco para nós sobre o que é a margem de erro dentro da pesquisa eleitoral, se pudesse explicar um pouco para a gente. Tá. Eu não trouxe aqui nada de slide sobre isso, mas funciona assim. Toda vez que a gente vai fazer uma pesquisa de opinião, não interessa se é eleitoral ou não, e a gente quer calcular uma amostra, né? Quero calcular uma amostra para o Brasil, tá? Fazer uma pesquisa eleitoral, que seja, tá? Eu vou ter como base o número de eleitores, tá? E eu tenho uma fórmula. Eu não estou com a fórmula aqui agora, tá? E nessa fórmula, daqui a pouco eu vou me lembrar da fórmula. Peraí, um pouquinho, ver se eu me lembro dela. É o erro ao quadrado, produto PQ e o desvio ao quadrado, se não me engano, é isso. Vocês não vão entender nada da fórmula aqui, mas eu vou tentar explicar. Existe uma fórmula para calcular o tamanho da amostra que ela envolve uma série de elementos, tá? E existem dois elementos que é o pesquisador que vai definir. Eu tentei desenhá-la aqui embaixo, mas acho que não vou ser feliz na explicação. Esse N minúsculo é o tamanho da amostra, o E é o erro, o produto PQ é o produto da proporção que o fenômeno acontece, isso aqui é o desvio padrão ao quadrado, que nada mais é do que a unidade de desvio padrão ao quadrado, do que o nível de confiança da pesquisa. Tá? O que acontece? O erro é o pesquisador que define. Então, vejam que na fórmula, matematicamente, o erro está no denominador, certo? Quanto menor a margem de erro, maior vai ter que ser o meu N, matematicamente, né? Porque ele está no denominador, certo? Então, eu, como pesquisadora, melhor dos mundos, seria a menor margem de erro possível. O problema é que a menor margem de erro possível vai me dar um N muito grande, vai ficar uma pesquisa demorada e cara.
né? Mas quem escolhe a margem de erro é o pesquisador. Se estipulou que normalmente não se faz pesquisa com margem de erro maior que 5, certo? E na eleitoral entre 2 e 3. O que isso significa? Significa que um candidato que tenha, por exemplo, 40% e um que tenha 35%, vou fazer aqui. Tá bravo sem o quadro. Um candidato que tenha 40% e a margem de erro for 5, no dia da eleição ele vai poder ter entre 35 e 45, e um candidato que tenha 35 vai ter entre 40 e 30, certo? Porque a margem de erro da pesquisa é 5. Quem é que escolhe essa margem? Sou eu, pesquisadora. Tá? Quanto menor a margem, melhor, maior é a minha pesquisa, mais cara fica, né? A gente raramente trabalha em pesquisa eleitoral com 5, mas numa pesquisa qualquer que a gente faça por aí pode ser, né? Normalmente é 3. Então, é uma escolha. A margem de erro é uma escolha que é plugada numa fórmula para me dar o tamanho da amostra, né? Para o Brasil, em geral, eles trabalham com 2.000 eleitores, eu acho que a margem de erro é 2, por aí, né? Dá até para vocês, vou dar uma dica, tem sites na internet com essa fórmula e calcula direto para ti o tamanho da amostra. Não precisa nem fazer aula de estatística, tá? Você diz o nível de confiança, que não pode ser menor que 90%, que é a probabilidade que o resultado no dia da eleição esteja dentro da margem de erro escolhida, nível de confiança, né, que é em percentual, não pode ser menor que 90%. Eu acho que é 95% que eles trabalham aqui na pesquisa eleitoral. E a margem de erro, que é o intervalo percentual em que deverão estar os candidatos no dia da eleição, né? O resultado da eleição deve estar. Tá? Então, essa margem de erro é uma escolha do pesquisador. Quanto maior esse intervalo, né? Então, o bom é que ele seja 3, 2, né? Então, o candidato que está com 20% hoje e a margem de erro for 3, no dia da eleição ele pode ter 23 ou pode ter 17. Né? E se por acaso tem um que o intervalo dele se sobrepõe, ele está empatado tecnicamente. Né? Uma coisa que o pessoal não mostra muito. Né? Eu estava vendo uma pesquisa do Boulos em São Paulo. Estamos em tal local na pesquisa, né? Mas ele estava empatado tecnicamente com outros por causa da margem de erro, mas isso talvez o leigo não consiga ver, né? Eu já fiz muita pesquisa eleitoral no meu início de carreira, tá? Lá em Santa Cruz do Sul, assim, é bem divertido, mas é chato. E aí eu tinha que fazer, a gente na época não existia Google, a gente tinha que pegar o mapa do exército que eles usavam com todas as casinhas desenhadas para cobrar IPTU, para a gente poder definir, né, os setores pegar todos os setores censitários e sortear as ruas e as casas que a gente ia. Eu jamais fiz pesquisa eleitoral passando na rua, tá? Vou dizer por quê. Porque a minha amostra era uma amostra que era estratificada, não era por cota. O que é estratificado? Eu seguia a proporção dos estratos de sexo, idade e escolaridade. Como é que eu pegava renda pelo local de moradia? O que é seguir isso aí? É que cada uma das casas era sorteada que eu ia, era aleatório. A amostra por cotas é igualzinha, só que não é sorteio. Se eu chegar no edifício e não quiser subir até o terceiro andar, eu vou no primeiro. Na amostra estratificada, se foi sorteado o terceiro andar, tem que ir no terceiro andar. Ela é probabilística, estratificada, é por cotas, não é. Né? Em geral, esses institutos, se fizerem uma pesquisa certinha, sem seguindo, eles vão estar muito, o dia da eleição vai estar muito parecido com a pesquisa, a menos que aconteça um evento. Fulano matou a mulher, daí aconteceu outra coisa, que daí mudou a tendência, né? Mudou a tendência que era das pesquisas, tá? Mas a margem de erro é isso, é uma escolha do pesquisador que é plugada numa fórmula para calcular o tamanho da amostra. Normalmente não se faz uma pesquisa com margem de erro maior que 5, né? Pode acontecer, agora eu estou fazendo um trabalho para a ONU, para o PNUD, né? Através de um ministério, fui contratado antes do Bolsonaro ser presidente, e a gente fez uma pesquisa em que nem todos os questionários retornaram, então a nossa margem de erro aumentou. A margem de erro inicial era tanto, e acabou aumentando porque nem todos retornaram, então a gente não tinha mais a amostra original calculada. A amostra ficou um pouquinho menor. E dá para depois plugar na fórmula, né? Eu tenho quantos responderam, mas não tenho o erro. Aí recalculo o erro na fórmula. Tudo isso, se vocês entrarem e botem lá cálculo do tamanho da amostra no Google, vai aparecer um monte de site. Que é só botar ali os valores e você já tem o tamanho da amostra de vocês. Só que o tamanho da amostra é uma coisa. Como eu vou selecionar quem vai participar da pesquisa é outra. Não adianta eu ter um tamanho de amostra lindo, maravilhoso, tudo calculado bonitinho, e na hora de selecionar, ser uma seleção totalmente viesada. Né? Pegar só pessoas que eu conheço e não ter a heterogeneidade do todo, aquela coisa, né, que precisa ter na amostra, na seleção dos casos, tá?
Não sei se eu ajudei, foi tão rápido. Acho que acabou sendo uma aula até de estatística também, Marília. Não tem como fugir, é impossível. Não tem como a gente fugir. Métodos quantitativos tem estatística. Mas uma estatística mais light que aquela dos estatísticos. Quem faz aula comigo sabe disso. Né? Fico obrigando as pessoas a fazer nada à mão. Assim, né? Ah, tem uma coisa que eu esqueci de comentar. Esqueci de comentar que é a estatística inferencial, que é muito importante. Né? Toda vez que eu estou trabalhando com amostra, gente, vamos supor que eu quero fazer um cruzamento, tá? Fiz uma pesquisa com os alunos da URGS e quero cruzar sexo e opinião sobre o aborto. Tem todo por trás uma teoria que eu acho que os homens são mais a favor que as mulheres, mas enfim. E aí eu faço um cruzamento com uma amostra de alunos da URGS, tá? Daí vai aparecer uma tendência. As mulheres são mais contra que os homens, por exemplo. Estou chutando, tá? Ou ao contrário, não sei. Essa tendência da amostra eu não posso ainda generalizar para a população. Eu tenho que aplicar teste estatístico inferencial, que vai me dizer se a associação encontrada na amostra é estatisticamente significativa ou não. O que isso quer dizer? Existe uma probabilidade grande, que é o P da significância, que a tendência encontrada na amostra aconteça na população, e a gente espera que seja 95% ou mais, que é o nível de confiança de 0, que é a probabilidade, né, a significância estatística de 0,05, tá? E daí, para cada tipo de variável que a gente está cruzando, tem testes inferenciais específicos, que é isso que eu basicamente ensino na minha disciplina. Eu dou teste inferencial, testes inferenciais e chego até análise multivariada de causa e efeito e tal. Mas é muito importante saber que o resultado de uma amostra ainda não pode ser generalizado para uma população, mesmo que essa amostra seja representativa. Tem que fazer o teste inferencial que vai me dizer se a associação encontrada é estatisticamente significativa ou não. Tá? Eu tinha esquecido de falar na estatística inferencial. Mais alguma pergunta? Sim. Não, eu só queria comentar que eu acho muito importante porque tu deu o exemplo do teu aluno que usou uma teoria do Bourdieu para analisar o capital cultural numa escola, né? E eu achei isso muito interessante porque a gente está usando como exemplo um TCL também, né? Então é interessante assim ter essa visão da pesquisa qual e quant no TCL também, né? Enfim. Só para esclarecer, ele não usou numa escola, ele usou num banco de dados com 76 mil alunos do Brasil inteiro. Ah, tá. Então, olha o poder inicial dessa pesquisa. Escola, né? A ideia inicial era fazer numa escola e eu dissuadi, porque como ele queria ver causa e efeito, eu digo, olha, pode ser que tu consiga até trabalhar trajetórias dos alunos, mas assim, para poder ver impacto, que é o que tu quer, aí tem que fazer uma pesquisa quant. E aí ele aceitou o desafio e posso mandar para vocês, para a Luciana, esses trabalhos que eu oriento nessa área. Acaba acontecendo que muitos deles são na educação, não sei porquê, né? Então, acaba alguns, que eu já orientei mais de uns 2, uns 3 sociologia da educação. Pessoal, alguém mais? Alguma pergunta, comentário? Marília, uma coisa que eu ia te perguntar, eu sei que a URGS disponibiliza o SPSS para os alunos, enfim, é o que é mais recomendado, mas tu tem alguma dica de software gratuito, assim que... Tem um que ele copia o SPSS, que é o SPP alguma coisa, procure no Google. SPPS, uma coisa assim. Ele é uma maquiagem muito próxima e eu tenho na minha cadeira no pós-graduação uma aluna que está usando. Consegue fazer tudo. Está usando, o nome dela é Letícia, ela é do PPG Sociologia e ela está usando SPPS, eu acho que até o nome é parecido. E ele é um software gratuito que fizeram justamente para substituir, porque ele é pago, né, o SPSS. Então tem esse software aí. Tá? Procure ali no Google, que eu acho que é bem fácil de achar. Sim. O SPSS, até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, Marília, tu pode baixar, ele te dá direito a usar por 30 dias como Sim. teste, dá para salvar as Uhum. tuas análises e dá para ir sempre baixando, né? Quando expira aquele prazo de 30 dias, dá para baixar de novo, né? Dá para continuar sempre utilizando, né? É a versão demonstrativa, eu só não sabia disso que podia baixar de novo. Eu sabia que podia baixar de novo se reformatasse o computador. Eu não sei se ele aceita no mesmo IP instalar de novo, não sei, pode ser que tenha mudado. Eu Olha, sei que
não Antes, sei. pelo menos, ele baixava. Eu fiz isso. Os meus alunos andaram baixando e era 15 dias a versão demo. Versão demonstrativa, que faz tudo isso que tu falaste aí, né? E tem todos os recursos, tudo, né? PSPP, isso, a Ana Carolina achou ali, ó. Ele é bem parecido, tem gente da minha aula usando, em vez de usar o SPSS, porque a URGS está com um probleminha, o pessoal não está conseguindo instalar VPN, não sei o que lá, aí o pessoal está resolvendo de outras formas, que eu não vou incentivar ninguém aqui, né, porque não dá. Mas, enfim, né, é isso. Eu acho que é esse sim, Ana Carolina. PSPP, isso, eu tinha falado errado. Acho que é esse aí. Ele é um simulacro muito bem feito para análises menos complicadas, o pessoal está usando, assim, né? Eu nunca usei, mas ele é bem parecido. A rede da URG, supostamente, vocês deveriam conseguir, e tem até assim, ó, se vocês estão 4 anos nas sociais, se formaram, parece que ainda pode continuar usando por mais um ano. Se não me engano, era assim. Mas agora o problema todo é baixar, diz que não é tão simples, né? Baixar. Sim. Quando eu morei fora, era muito legal, porque tanto os Microsoft, o Office, o SPSS e tal, eles eram vendidos para os alunos a preço de nada, preço simbólico. Se você era aluno, só que tinha um detalhe, né? Eu lembro que eu comprei um SPSS e depois de 4 anos ou 5 já não funcionou mais. Ele tinha tinha validade para o período que você fica na universidade, né? Mas era bem barato, comprava CD na época, isso faz muito tempo. Também sou da época do CD. No tempo do CD, Eu sou da época assim, anterior, tá? Ao CD, nem vou contar aqui. Disquete duro, molenga, né? O meu computador primeiro que eu tive não tinha HD. Aí os alunos vão me olhar e vão pensar, louca. É verdade, gente. Era um disquete de trabalho, aqueles molenga verbatim, e um disquete que tu usava o programa e ele não tinha HD, os primeiros computadores. Gravava ali mesmo, né? Impressora matricial e tal. Quando surgiu a tela colorida e o computador com HD, foi assim. E quando surgiu então o Windows, que eu achei que eu nunca aprendi a usar o mouse, que a gente usava só comandos na tecla pelo DOS, né? E vocês vão achar que eu tenho 80 anos. Mas é que a tecnologia avança muito rápido. Ai, é verdade. Eu não cheguei a usar o DOS, mas meu irmão usava, meu irmão era da área de informática, então ele usava bastante. Isso aí. Uma explicação meio básica. Era pelo DOS, o primeiro que eu trabalhei. 1990, 91, tá? Tô entregando aqui, tô entregando. Era pelo DOS. SPSS pelo DOS, que era todo por comandos em linguagem de programação. Sofrimento. Sim. Total. Uhum. Mas acho que uma coisa super importante que tu falou na tua apresentação, Marília, é que o aluno não, até para incentivar um pouco os alunos a procurarem mais a metodologia quantitativa em suas pesquisas, é que o grosso da matemática, o grosso da estatística é feito pelos programas, né? Sim, claro, a gente precisa, uma coisa fundamental, nós precisamos entender o que nós estamos pedindo para o programa. Claro. A gente tem que saber o que é uma média, a gente tem que saber o que é um desvio padrão, a gente tem que saber o que é uma moda, enfim, a gente tem que ter conhecimento sobre esses conceitos, mas não precisa saber calcular, o programa calcula isso pra gente. Precisa. Eu até mostro em algumas aulas como é que faz a mão, mas ninguém vai fazer a mão, ninguém é masoquista vai fazer a mão, né? Claro. E até análises mais sofisticadas, uma análise de regressão, desde que tu entenda a saída ali do programa, desde que tu entenda o resultado, também já é uma grande coisa, né? Sim. Tu não precisa saber fazer uma análise de regressão, não precisa saber fazer o cálculo, o programa vai fazer isso para ti, né? As minhas aulas eu dou assim, entender o que está acontecendo e tal, e aí depois, quando eu dou aulas mais assim aprofundadas, eu mostro como é que é feito o cálculo, só entender o que envolve e tal, né? O que é uma análise multivariada, o que é isolar o efeito de alguma coisa, como é que eu posso isolar, não estou no laboratório, o que significa, o que é uma variável de controle, não estou controlando nada, né? Não controlo nada. Mas o que é isso e tal, nas minhas aulas eu tento mostrar para os alunos isso, mas facilitar ao máximo a questão matemática, porque as pessoas têm medo. Eu incluo a minha pessoa também, porque eu também tinha, não gostava, né? E hoje eu vejo que não é assim um bicho de 7 cabeças, né? Tem que tentar entender, é mais lógico algumas coisas também, né? Às vezes os alunos têm dificuldade em entender essa questão de variável dependente, quando mostra um gráfico e tal, né? Mas é porque não estão acostumados, não foram
treinado, eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, é isso mesmo, né? Para pensar nesse formato, né? É a mesma coisa nós, quando vem alguém de outra área e vai ler um texto de sociologia ou escrever. Tem dificuldade, né? Porque as áreas têm as suas especificidades e tal. Mas não é nada, como eu disse, muito mais fácil que Foucault, podem ter certeza. Que Luhmann, né? Que todos isso aí que vocês estudam, que a gente estuda, né? É muito mais fácil. Mais alguma coisa, gente? Ficaram apavorados, estão dormindo, desligaram lá a câmera, não sei. Pois é, manifestem-se, falem agora. Ou deixem para a disciplina de metodologia. Eu não sei se está acontecendo contigo, mas comigo, Marília, eu dou aula e às vezes na aula, os alunos não, na aula síncrona, os alunos não se manifestam. Depois mandam um e-mail pela sala de aula virtual. Ou deixam a mensagem no Moodle questionando alguma coisa. Não sei que ficam com vergonha, parece até que são muito encabulados das sociais, nada a ver. Mas eu vejo também pelo meu filho, que é pré-adolescente, eles não abrem a câmera e tal, a gente fica meio no vácuo, assim. Mas, enfim, tempos de herê, né? Vamos fazer o quê? É isso aí, né? A Giovana está digitando alguma coisa. Eu tô com um solão aqui na janela, parece que eu tô sendo iluminada aqui pela... A Giovana escreveu que gostou muito da aula, foi muito esclarecedora e tirou um pouco do medo do método quantitativo. Bárbara. Difícil, não é difícil. Não é daqui o cachorro. É o cachorro da Luciana, né, que tá... Microfone. Microfone aberto, escuta tudo. Mais alguma coisa? Não sei como é que é. Luciana, tu quer organizar isso? Tem mais alguma pergunta? Não, acho que se ninguém tem alguma questão, algum comentário, acho que a gente pode encerrar por aqui, pessoal. A aula de hoje fica gravada, vai ficar disponível. O pessoal do PET vai colocar nas redes sociais. E se ninguém tem questão, eu vou agradecer muito a Marília, foi muito esclarecedor. E foi um prazer, foi um prazer, né, contar com a tua presença no nosso projeto T60. Desculpem que eu não tinha meu quadro branco, eu não estou na minha residência, eu estou na residência da minha família, dos meus pais aqui, mas usei as folhinhas aqui que eu trouxe. Então tá, pessoal. Obrigada. Os estudos. Obrigada, Marília. Tiffany, quer nos dizer qual é a data do próximo T60, que eu não tenho aqui em mãos, a data e o tema do próximo T60, não sei se tu tens. Vou abrir aqui, só um pouquinho. Não tem... De 15 em 15 dias, né? Isso. Aí... É dia 27 de outubro. Vou ver aqui com quem que vai ser também. Eu consegui abrir aqui, Tiffany. Bom. Dia 27 de outubro, conversa sobre TCC, TCL, desafios da produção de pesquisa e elaboração de TCC em ciência política. É o Henrique Silva, que é um graduando em ciências sociais. A gente está tentando alternar, né? Um TCC com um professor, uma professora e outro com um TCC ou uma TCCera, né? Então, é isso. A gente está acompanhando pelo Facebook também, mas parece que não chegou alguma pergunta lá. Então, mas hoje teve bastante participação, Marília. Sério. Geralmente o pessoal espera entrar para o YouTube. Então tá. Ficamos por aqui, então, nos encontramos no próximo TCC. Boa tarde a todos, pessoal. Boa tarde, obrigada. Até o próximo. Obrigada, Marília. Acho que ela já saiu. Acho que dá pra gente terminar a gravação, Luciana. Sim, deixa eu pausar a gravação. Eu não sei, aqui é pra